Shalom, querido, shalom. Vencemos a primeira semana, né? E eu creio que foi um tempo de crescimento, um tempo de aprendizado, um tempo onde o Senhor trouxe coisas novas, né? E dentro dessas coisas novas tem tanta coisa velha que a gente tem que tirar, que a gente tem que limpar, que a gente tem que organizar dentro da gente. E hoje a gente vai falar sobre Babilônia. Eu sei que eu havia falado que nós daríamos início através da Fortaleza de Roma, ou início dessa semana, sobre as fortalezas de Roma. Porém, queridos, é umas coisas que não dá para entender, né? Eu buscando, orando, e parece que não vinha nada, sabe? E de repente o Senhor começou a ministrar no meu coração sobre ensinamentos babilônicos. Eu falei, amém, Jesus, entendi. Eu dei uma direção, mas o Senhor quer dar outra, né? E esse é o mais importante, fazer e obedecer ao Senhor, amém? Que o Senhor seja sobre as nossas vidas nessa nova semana, que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos dê perseverança para a gente dar continuidade, né, queridos? Porque nós temos tanta tendência a procrastinar, a começar e não terminar. Que o Senhor seja sobre nós, nos fortalecendo e, e nos direcionando dentro desse caminho, dentro desse propósito, amém? Que isso é o mais importante. A gente vai falar sobre Babilônia, e todas as vezes que eu vou falar sobre uma fortaleza, como a gente começou na Grécia, né, eu quero trazer algumas bases, alguns fundamentos. Da Grécia, eu trouxe os fundamentos do que verdadeiramente a Grécia representa, né, como que começou. E eu quero trazer também, dentro da fortaleza da Babilônia, como que começou. Mas daí esse eu não vou para o Google, esse é para a palavra, né? Porque essa está bem fundamentada na palavra. Vamos lá? Gênesis 11, versículo 9, diz o seguinte: Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra. E dali se espalhou, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Gênesis 11, 9. Então aqui a gente vê Babilônia nascendo, né? Babilônia, a palavra Babilônia, a palavra Babel e a palavra Babilônia é a mesma e significa confusão. E a gente vê que aconteceu algo, que iniciou algo ali. E eu sei que esse texto é o suficiente para mostrar que Babilônia nasceu aqui, mas eu quero trazer para vocês, para nós, né, porque para mim foi bem importante as coisas que o Senhor ministrou no meu coração nesse primeiro dia dessa semana. E para mim trazer isso, eu quero ler o texto completo. Então vamos lá? Gênesis, capítulo 11. A gente vai ler do 1 ao 9, tá bom? E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque aos céus. E façamo-nos um nome, para que sejamos espalhados sobre todo, para que não sejamos espalhados sobre toda a face da terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isso é o que começam a fazer agora. Não haverá restrição para tudo o que eles intentam fazer. Eia, desçamos e confundamos ali sua língua, para que não entenda a língua um do outro. E assim o Senhor os espalhou dali sobre toda a face da terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali espalhou eles o Senhor sobre a face de toda a terra. Queridos, assim, é um texto bem conhecido, né? Porque a gente
se converte e lê Gênesis, né? Escola dominical tem Gênesis, como que nasceu as coisas. Então, é um texto que nós, na verdade, conhecemos. Mas que por trás dele tem tantas coisas que às vezes a gente conhece a história, mas não conhece o que realmente está por trás do texto, né? Não tem como nós mudarmos a mentalidade se as verdades não forem expostas, né? Em João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, a verdade tem que vir à luz para que a gente alcance esse nível de liberdade. Eu fechei a Bíblia, mas eu preciso da Bíblia. Não sei nem por que eu fechei. Vamos lá. Então, eu quero dar uma explanadinha nesse texto, e hoje vai ser sobre isso que nós vamos falar, porque tem algumas coisas muito importantes aqui nesse texto. Primeiro ponto. Eu não sei se você já se perguntou, lendo esse texto, mas eu já havia me perguntado. Aparentemente, parece tudo tão bonito, né? Eles estavam ali em unidade, fazendo um projeto. E o Senhor falou assim, nossa, eles estão falando uma língua só. Então, tudo que eles intentarem fazer vai dar certo. Eles vão conseguir. E quero dizer, eu já vi ministrações, pregações, falando sobre esse texto, usando ele para a unidade da igreja. E daí parece estranho que um Deus que fala sobre unidade divide o povo. Mas nós precisamos conhecer o texto e conhecer o contexto. Vamos lá. Quem era esse povo? Eles eram os descendentes de Noé, né? Tinha acabado o dilúvio aconteceu, o Senhor deu uma palavra, o Senhor entrou em aliança com Noé, falou assim, olha, isso aqui não vai acontecer de novo. E eu vou deixar uma prova disso, eu vou deixar o arco da aliança. Todas as vezes que você olhar para esse arco, você vai lembrar que eu dei a minha palavra. Não é, eu estou dando a minha palavra. Isso aqui não vai acontecer novamente. O povo começou a crescer, e daí, uma coisa interessante. Quando o Senhor deu essa palavra para Noé, o Senhor disse para Noé algo que ele disse para Adão e Eva. Vamos lá, Gênesis 1:28. Olha o que diz em Gênesis 1:28. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse, frutificai-vos e multiplicai-vos, e enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Deus fez uma aliança com Adão e Eva, né? O Senhor era o Deus deles, estavam ali no Éden, eles estavam dentro dessa aliança, e o Senhor fala assim, agora faça parte de vocês. Vão lá, multipliquem, né? Encham a terra, povoem a terra. O Senhor não estava falando somente do Éden. Não sei como é que seria, queridos, mas eu sei que o Senhor estava dando uma palavra. Daí a gente vem aqui para Gênesis 9, quando Deus faz aliança com Noé, o Senhor diz para Noé, e abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes, frutificai, multiplicai e enchei a terra. Então, quer dizer, o Senhor entrou em aliança e o Senhor deu uma ordem. Vocês esparramam aí, vamos lá, enche a terra, multipliquem. Eu tenho um plano, e dentro desse plano de aliança é que vocês governem. Então, eu vejo o Senhor pegando Noé aqui e dando para Noé a chance do Éden. Aquilo que eu fiz lá e não funcionou e tudo foi destruído, agora eu estou dando essa chance para você. Eu estou te passando esse bastão, eu estou te passando esse cajado. Agora você testemunhe, agora você declare, né, você edifique, encha a terra. E olha, é tão tremendo, queridos, que no 2 diz assim, ó, e o temor de vós e o pavor de vós virão sobre todo animal da terra e sobre todas as aves do céu, tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos são entregues. Então, assim, lá no Éden, o homem tinha essa comunicação com os animais, né? Deu nome, tal, que a gente conhece a história. E daí aqui o Senhor fala assim, ó, agora eu estou te entregando, domine sobre eles. Então, o Senhor está restabelecendo uma aliança. E quando Deus estabelece uma aliança, Deus estabeleceu uma aliança com você, amém? Essa aliança não é somente para você, é para a sua geração, né? Se quiser e obedecer, vocês vão comer o melhor dessa terra. Quem que vai comer? Tu e a tua casa. Todas as vezes que o Senhor fala, ele está falando da casa, da família, daqueles que virão depois. Então, esse povo aqui era os descendentes de Noé. Era o povo que deveria estar dentro dessa aliança de encher a terra, de multiplicar, de sujeitar, de dominar e encher a terra. Daí, vamos lá, vamos voltar aqui para a palavra novamente.
olha o que acontece. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Aqui, estudiosos dizem que eles falavam o hebraico, que é um hebraico erudito, não é o mesmo hebraico de hoje, tem as mesmas bases, né? Mas era um hebraico erudito, é o primeiro lá, né? Os primórdios. Eles falavam todos a mesma língua. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, partindo da onde eles estavam, né? Eu não sei como é que ficou toda a história de Noé, o crescimento, mas eles partiram da onde eles estavam do Oriente. E eles acharam um vale na terra de Sinar. Eles encontraram um vale. E eles pararam ali. Queridos, por que eles pararam nesse vale? O que aconteceu nesse vale? Se fosse uma planície, né, a gente até entenderia. Mas, geralmente, lugares montanhosos e vales não são lugares que as pessoas querem habitar. Se você for comprar uma terra, você quer uma terra que tenha água e uma terra plana. Dificilmente, as terras que têm muitas ondulações, o valor delas são menores do que o valor das planícies, né? E aqui a gente vê que ele encontra um lugar, né? E partindo eles do Oriente, acharam um vale. E daí eles decidem ficar ali. E daí, queridos, eu fui ver onde que é esse vale. E esse vale, nessa terra de Sinar, onde eles pararam para habitar, é junto ao rio Eufrates. E agora eu te pergunto, o que tinha no rio Eufrates? Vamos voltar para a Bíblia ali? Gênesis 2:14. Gênesis 2:14. E o nome do terceiro rio é Tigre. E este é o que vai para o lado oriental da Assíria. E o quarto rio é Eufrates. Deixa eu pegar um pouquinho antes aqui. O ouro dessa terra é bom. Aqui o texto está falando sobre a formação do Jardim do Éden, tá? Então vamos lá, no 12. O ouro dessa terra é bom. Ali há bidélio e a pedra de sardônia. E o nome do segundo rio é Gion, e este é o que rodeia toda a terra de Cuxi. E o nome do terceiro rio é Tigre, e este é o que vai para o lado oriental da Assíria. E o quarto rio é Eufrates. Então, queridos, eles pararam num lugar onde possivelmente era as redondezas do Éden. O que eu quero dizer com isso? Vocês já assistiram o Quarto Guerra? Esse filme, que é um testemunho, na verdade, né? Vocês sabem que ele é verdadeiro, que é uma história real. Ele me chama muita atenção. O que sempre me chamou atenção no filme não era a vida de oração daquela mulher. A parte que mais me chama a atenção no filme é quando aquela casa vai à venda. E um cristão entra ali para comprar. E ele entra no closet e sai do closet. Entra no closet e sai do closet. Entra no closet, sai do closet, olha e fala assim, quem orava aqui dentro? Porque existe presença. Queridos, a mulher não orava mais ali, mas existia uma presença de Deus naquele lugar. Agora você imagine o lugar do Éden, aonde tudo foi criado. Eu tenho certeza que existia naquele lugar, naquele ambiente, resquícios da presença de Deus. E eu tenho certeza que isso foi o que atraiu esses descendentes de Noé a ficarem naquele lugar. Deveria ser um lugar bonito, com certeza. Mas eu tenho certeza que eles foram atraídos àquele lugar. E daí, queridos, eu também tenho certeza que naquele lugar devia ter muitos demônios. Por quê, pastora? Porque os demônios não têm glória. E os demônios são como bichinhos na luz. Vocês já viram que os bichinhos, se você for num sítio, os bichinhos são atraídos para a lâmpada? Por isso que a gente é tão perturbado pelos demônios, né? Nós somos a luz do mundo. Então, aquele que está em treva corre para a luz. E daí vai acontecendo algumas coisas nesse lugar, queridos. Vamos lá. E
E disseram uns aos outros, versículo 3, e disseram uns aos outros, façamos tijolos e queimemo-los bem. Queridos, a gente vê no caminhar da história que as coisas vão acontecendo, né? Vai se criando. Da onde que eles tiraram essa ideia de tijolo? É a primeira vez que aparece tijolo na Bíblia. De onde eles tiraram essa ideia de fazer tijolo e queimar o tijolo? Não tem, eu pesquisei, não tem nenhum relatório de tijolo antes disso. As coisas eram feitas com madeira. E depois a gente vai ver tijolo, sabe aonde? No Egito. Quando os hebreus construíam tijolos para fazer as fortalezas, as esculturas e tudo mais no Egito. E Babilônia está vinculada a quê? Então, essas pessoas receberam uma informação, vamos construir algo, né? Vamos construir aqui. E daí, eu não sei você, mas quando eu escutava essa palavra, torre, eu pensava numa torre. Mas não é uma torre, é uma cidade fortificada. E aonde vai entrando os problemas? Vamos lá. E disseram, vamos edificar uma cidade e uma torre cujo o cume toque nos céus. E façamos um nome para que... E façamos um nome. Então, vamos lá. Deixa eu ir juntando esse quebra-cabeça aqui. Primeiro, Deus tinha falado assim para Adão. Hein, vai lá, multiplique e enche a terra. Daí tudo se perdeu, daí Deus pega e dá a mesma ordem. O projeto de Deus era que a terra fosse cheia. Amém? Entendido, né? Deus tinha um propósito, que a terra fosse cheia. Daí vem os descendentes de Noé e fala assim, ó, agora a gente vai construir uma torre, porque ninguém vai nos espalhar na terra. Então Deus dá uma ordem e eles vêm com outro decreto. Daí Deus fala para Noé, hein, vocês são filhos da minha aliança, isso aqui não vai acontecer de novo, pode olhar para o céu, eu estou deixando um sinal. E daí vem os descendentes de Noé e fala assim, ó, vamos fazer uma terra, porque se acontecer dilúvio de novo, a gente tem uma cidade fortificada e essa cidade vai chegar ao céu. Quer dizer, o sinal não vai ser o sinal da aliança de Deus, o sinal vai ser o sinal que nós vamos deixar, porque não será o nome de Deus, nós vamos fazer o nosso nome. Olha aqui, queridos, versículo 4, e disseram, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamos-nos o nosso nome. Olha a seriedade. Eles foram atraídos, provavelmente, queridos, eu não estou dizendo isso aconteceu, eu estou dizendo que o meu entendimento é esse. Nós, tantos anos depois, nós ainda somos atraídos a Jerusalém. Porque entendemos que lá o Senhor manifestou os sinais. Imagine esse povo aqui. E daí eles edificaram algo. E eles edificaram, receberam informações, sabe Deus de onde, mas eu não acredito que essas informações vieram do Senhor. Ai, pastora, o tijolo então não é de Deus? Não estou falando disso, queridos, eu estou falando de informações, porque eles pegaram, captaram essas informações para construir uma cidade fortificada, como um prédio, queridos. Imagine, nos tempos de Noé, um prédio sendo construído. E eles queriam ocupar o lugar de Deus. E a Babilônia, que é o que nós vamos tratar essa semana, ela envolve orgulho, ela envolve... A gente vai falar da feitiçaria e tudo mais, porque daí ela foi para o Egito e causou um monte de coisa, a gente vai entrar nisso, mas nessa noite, ou nesse dia, no seu horário que você vai assistir, que eu estou gravando de noite, a gente vai entrar nisso. Ela pega as coisas espirituais para trazer confusão, para tirar as coisas de Deus do lugar. Ela opera. E daí a gente trata da Babilônia como a feitiçaria, e é mesmo, né, como a idolatria, e é mesmo, e a gente vai tratar disso nos próximos vídeos, mas eu quero te dizer que a Babilônia, ela vem para trazer confusão no meio do povo de Deus. Ela vem para
ocupar o lugar de Deus. Ela vem para trazer soberba, arrogância, altivez, toda. Por isso que Paulo diz assim que é para nós levarmos cativos todo pensamento que se levanta contra o conhecimento de Deus. E nós vamos tratar essa semana da confusão. Nós vamos tratar essa semana da contenda. Nós vamos tratar essa semana sobre pegarmos informações espirituais e distorcermos para fazer a nossa vontade. Agir com manipulação, agir com feitiçaria dentro da igreja. E usando o nome de Deus. Que o Senhor seja sobre as nossas vidas. Que o Senhor nos oriente, nos direcione, queridos, e que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento para que a gente venha renunciar a essas obras e sair desses níveis de cativeiro. Em nome de Jesus, amém? Shalom, shalom. Nos vemos amanhã. Que o Senhor te guarde. Guarde a sua mente, guarde a sua alma, guarde o seu coração. Que você seja guardado, irrepreensível, até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, como diz a palavra, amém? Shalom, shalom. Deus te abençoe. Nos vemos amanhã.